O Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos em plenário nesta quinta-feira, com 4 processos em pauta. 2 sobre direito eleitoral e os outros 2 envolvendo o sigilo das comunicações. Os 2 processos eleitorais já tiveram julgamento iniciado. O primeiro item da pauta é a continuidade do julgamento da ação que questiona o fundo eleitoral. Até o momento, o ministro votou com o relator André Mendonça pela suspensão do fundo de 4,9 bilhões de reais. E 4 ministros votaram pelo indeferimento da liminar. Ou seja, por enquanto, a maioria considera o aumento do fundo eleitoral constitucional. O julgamento da ação deve ser retomado com o voto do ministro Dias Toffoli. A outra ação de matéria eleitoral é da relatoria do ministro Nunes Marques. Nessa ação, o PDT questiona a expressão após o cumprimento da pena, prevista na lei da ficha limpa. A lei prevê o prazo de 8 anos de inelegibilidade depois do cumprimento da pena para políticos condenados pela ficha limpa. Esse julgamento deve ser retomado com voto vista do ministro Alexandre de Moraes. As outras 2 ações na pauta de julgamento desta quinta-feira são da relatoria do ministro Gilmar Mendes e tratam sobre o mesmo tema, direito à privacidade envolvendo o sigilo de dados e das comunicações telefônicas. Bom, e para a gente detalhar um pouquinho mais a pauta de julgamentos desta quinta-feira, eu converso agora ao vivo com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, Karina, muito boa tarde para você. Vamos começar falando sobre o fundão eleitoral. Primeiro processo na pauta, a reportagem já adiantou um pouquinho ali em que pé que estamos, mas temos 3 grandes correntes até agora ali, os ministros estão divididos? Olá, Rafaela, boa tarde para você, a todos que nos assistem. Pois é, essa é a grande expectativa do julgamento a ser realizado nesta quinta-feira, com a retomada dos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o ministro André Mendonça, relator, ele está sozinho por enquanto nesse julgamento, deferindo totalmente a medida cautelar para suspender a aplicação do valor de 5,7 bilhões que teriam sido aprovados pelo Congresso Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada em 2021, determinando que seja aplicada para as eleições, para as campanhas eleitorais de 2022, o mesmo valor que foi praticado nas eleições de 2020, com as correções monetárias feitas pelo índice do IPCA-E. Mas, como eu disse, ele está sozinho. 4 ministros, a gente viu na reportagem, já se manifestaram contra, entendendo que não há qualquer inconstitucionalidade na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que esse valor aplicado é uma questão do Congresso Nacional, não é o Poder Judiciário quem deve resolver. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu uma terceira linha, entendendo que há inconstitucionalidade na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ao final do seu voto ele determina que seja aplicado o valor de 4,9 bilhões para as campanhas eleitorais de 2022, em razão de ter sido esse o valor aprovado na Lei Orçamentária Anual. E dentro do sistema orçamentário brasileiro, Rafaela, nós temos 3 grandes leis que devem ser seguidas e uma acaba servindo como uma, vamos dizer assim, uma muleta para outra ou diretriz para que a outra lei seja realizada. Então, nós temos o plano plurianual no primeiro momento, a lei de diretrizes orçamentárias sendo aprovada no meio do ano e, ao final, a lei orçamentária anual, que é que vai determinar esses valores. E foi justamente com base nessa lei orçamentária anual que veio o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ainda não temos um placar definido, apenas para a gente lembrar que para suspender a eficácia de toda e qualquer norma, são necessários pelo menos 6 votos no plenário do Supremo. Vamos agora para mais um caso que promete impactar também aí nas eleições, já eleições deste ano, né? Dependendo do resultado, se refere à lei da ficha limpa, mais uma vez em pauta. O que está em jogo, Karina? Olha só, Rafaela, haverá ainda a necessidade dos ministros decidirem sobre o princípio da anterioridade eleitoral, mas isso fica para um segundo momento. O que está sendo discutido aqui nessa ação que questiona um dispositivo trazido pela lei da ficha limpa para se incluir naquela chamada lei das inelegibilidades. O dispositivo questionado prevê a seguinte situação: uma pessoa que for condenada por quaisquer daqueles crimes que estão previstos lá na lei da ficha limpa, ele se tornaria inelegível e, portanto, não poderia concorrer a qualquer pleito ou cargo eletivo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória ou a partir da confirmação em segundo grau
por um órgão colegiado, daquela sentença que o condenou. E o argumento aqui do PDT, o partido autor, é que durante o período em que ele teve essa sentença penal confirmada, até o trânsito em julgado, nesse período de recursos, ele já se tornaria inelegível e esse período deveria ser descontado ao final, quando o dispositivo determina que, após o cumprimento dessa pena, ele ainda continuaria inelegível por mais 8 anos. Então, o argumento principal do partido autor é de que esse suposto candidato, ele ficaria inelegível, inclusive tendo que suportar uma pena por recorrer. Então, quanto mais ele recorre, mais tempo ele fica inelegível. Então, ele quer a detração, o desconto deste período de inelegibilidade naquele prazo de 8 anos, ou então a declaração de inconstitucionalidade dessa expressão após o cumprimento da pena. Então, é uma questão bastante delicada que os ministros devem se debruçar. O ministro Nunes Marques deferiu a liminar para suspender a eficácia dessa expressão, mas apenas para os candidatos registrados nas eleições de 2020, considerando que o tema ainda estava pendente de julgamentos no TSE e no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso já votou nesse caso, entendendo que deve haver, sim, o desconto deste período entre a confirmação da condenação e o trânsito em julgado, lá nesse período de 8 anos de inelegibilidade, após o cumprimento da pena, e deve ser retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Só para a gente entender, esse julgamento começou no plenário virtual e é trazido agora para o plenário físico para a resolução dessa questão da ficha limpa. Rafaela. Maravilha, Karina. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Amanhã a Karina traz mais detalhes para a gente no Direto do Plenário, porque além de pauta eleitoral, tem também compartilhamento de dados, 4 processos e 3 grandes temas na pauta, né? Obrigada, Karina. Até a próxima. Boa tarde. Até a próxima.